Vamos orar em nome de Jesus. Convido aqui nosso irmão Misael para estar orando por nós, dando início ao trabalho do Senhor nessa noite. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia e graça, obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua presença, meu Pai, adorando, louvando e bendizendo o Teu santo nome, meu Pai, no nome do Senhor. Que todos os que já estão aqui presentes, meu Pai, possa dar lugar a Ti, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, no nome do Teu Filho amado, para que o Senhor venha falar com cada um deles, no nome do Senhor, que possamos nos ligar, meu Pai, no céu, meu Pai, e deixar, aleluia, tudo aquilo que passamos durante o dia lá fora, meu Pai, no nome do Senhor, e conversar unicamente contigo, meu santo Deus, nos ligando no trono da graça. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, traz aqueles que vêm de caminho, meu Pai, no nome do Senhor, fortalece a Tua igreja, meu Pai, para buscar mais a Tua face, porque o Senhor está perto, está, aleluia, às portas, aleluia, e logo ela vai se fechar. Deus de poder e de misericórdia, vem clarear nossa mente, no nome do Senhor Jesus, venha alertar-nos, Senhor, meu Pai, aleluia, porque a Tua vinda está próxima, meu Deus, no nome do Senhor. Deus de poder e de misericórdia, acorda a Tua igreja no nome do Senhor, desperta no nome do Senhor Jesus, principalmente, meu Pai, nos cultos de doutrina, meu Pai, na escola, meu Pai, para que possamos buscar mais a Tua presença, meu Pai, buscar mais a Tua face, meu Pai, enquanto se pode achar. Deus de poder e de misericórdia, já podemos sentir a Tua presença que é notória neste lugar, meu Pai, no nome do Senhor, e sei que o Senhor fará grandes milagres, coisas maravilhosas neste lugar, que todos possamos sentir a Tua presença nesta noite maravilhosa. Usa quem o Senhor quiser usar poderosamente nesta noite, meu Pai, continua neste lugar no nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, número 243. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçuras se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós Te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave
que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, Jesus. Irmã Mariana louvando o segundo hino. Glória a Deus. Irmã Isabel vai louvar o terceiro. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Número 3. Aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. A irmã Isabel está um pouquinho rouca, irmãos. Eu vou cantar aqui o terceiro louvor, 467. 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau,
solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega. Glória a Deus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo, toma os remos nas mãos e navega. Aleluia. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte? Glórias a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Fique de pé em nome de Jesus para a leitura oficial do culto essa noite. Carta aos Efésios, capítulo 5. Irmãos, quero avisar que o pastor não vai poder estar hoje aqui. Está com a gripe, né? E aí sentiu febre ontem à noite. Essa gripe tem sido muito ofensiva, né? Nos últimos dias, muitos irmãos gripados. Eu, há 2 semanas atrás, na semana do Dia das Mães, peguei essa gripe. E essa semana eu senti a minha garganta querendo fechar. Eu tomei alguns medicamentos e pedindo a Deus força, porque a semana foi cheia e eu não podia cair, né, na batalha contra esse vírus. Mas vamos ficar orando pelo pastor, para que Deus restaure, né? Imunidade, irmão, quando baixa a gente fica muito sensível ao vírus da gripe. Mas o Senhor está no controle e no comando, está cuidando do pastor e de todos os irmãos. Muitos irmãos faltaram a doutrina hoje, acredito também por esse motivo, né, da gripe, da enfermidade. E assim, irmãos, quem está gripado e vem à igreja é bênção, viu? Tem problema não. Você vem, né,
Mas se você estiver muito gripado, espirrando, tossindo, com dor nos olhos, com febre, e não quiser vir à igreja, não se preocupe, que Deus não vai ficar triste com você por virtude disso, não. Nós entendemos, e Deus também compreende a limitação do ser humano. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14, iremos ler até o 21. Os irmãos sabem que quando o pastor não está aqui para dar doutrina, por mais que Deus e o pastor e a igreja tenham me dado essa credibilidade para pregar a doutrina, eu sempre gosto de trazer apenas uma mensagem, ou quando tem algum obreiro, gosto de colocar o obreiro para trazer a mensagem. Eu deixo esse papel de doutrinar a igreja para o pastor, tá? Então nós vamos fazer aquele culto abençoado, dar umas oportunidades, trazer uma mensagem. E o tempo que temos aqui é um tempo para adorar a Deus. Então você pode orar, pode adorar aí no seu lugar, porque Deus está nesse lugar. Jesus está aqui e Ele era quem não podia faltar aqui essa noite, e Ele está aqui. Então adore, dê glória a Deus, aleluia, chore, entregue no altar seus problemas, preocupações, porque o Deus que cuida da igreja está aqui essa noite. Efésios capítulo de número 5, versículo 14. Eu leio um versículo, a amada igreja lê o seguinte: se todos podemos ler, digam amém. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez em oração, a te clamar e a te agradecer por tua palavra, meu Deus, essa maravilhosa palavra que já fala conosco esta noite, quando o apóstolo Paulo, meu Deus, ele exorta a igreja de Éfeso a se encher do teu Espírito Santo, meu Deus, a se apresentar diante do Senhor, aleluia, e na congregação do justo, com salmos, com cântico, aleluia, espirituais, com palavra. E aqui estamos, meu Deus, nesse momento, nesse culto, esta noite, nos apresentando diante do Senhor e da congregação dos santos, meu Deus, para adorarmos e engrandecermos o teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos pela família dos amados, por nossas casas, a parentela. Toma, meu Deus, a primazia, o primeiro lugar. Abençoa o pastor, Deus servo, visita ele e a todos os irmãos, meu Deus, quando estão passando por alguma enfermidade ou por alguma gripe, algum vírus, que o Senhor tome em tuas mãos a cada um, meu Deus, aquela mulher também que chegou aqui na porta da tua casa, pedindo oração por sua família, visita, guarda, livra do mal todos. Assim nós oramos e por tudo nós te damos graça, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos ouvir os conjuntos louvando ao Senhor, as crianças, os jovens e as senhoras. Só dou uma paz do Senhor. Pega a Lisiane.
Só dou uma paz do Senhor. Dois, três, galinhas. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu deu mal. mal a mulher de Ló. Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar Olha para trás, olhou pra trás, se deu mal a mulher de Ló. É estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim. Assim. virou uma Estátua de sal. Virou estátua de sal. Virou estátua de sal. Glória a Deus, a mocidade louvou o nome do Senhor. Glória a Deus. Conjunto de mocidade de Deus de Cristo, Salve, amada igreja, com a paz do Senhor.
vens adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas o altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas o altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível. Exclusivo só pra te servir. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aleluias. Me fez exclusivo só pra te servir. Meu Deus.
O conjunto Cântico de Anos para a Amada Igreja com a paz do Senhor. Amém? Vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou, de um projeto falido que Ele investiu na construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquista me fez alcançar, mas o meu troféu será lá no o abraçar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. O meu troféu será lá no céu, o abraçar. Toda história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia.
Glória a Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus, irmão. Você está na casa de Deus, sinta-se bem, feliz. Não haveria outro lugar melhor do que esse. Você está essa noite. Às vezes existem muitas programações, né? E são programações também boas, mas a casa de Deus sempre será o melhor lugar para nós estarmos. A Bíblia diz que o salmista falou no Salmo de número 122: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Hoje, irmão, a gente se alegra quando alguém diz assim, bora na pizzaria comer uma pizza, né? Fica todo mundo alegre. Vamos ali no açaí, tomar um açaí. Você tem que ficar alegre também quando te chamam para a casa de Deus. Bora ali na oração meio-dia. Eita, aí fica difícil de ficar alegre, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Bora na escola bíblica, aí fica mais difícil ainda ficar alegre. Mas é a casa de Deus, que independente do trabalho, se é oração, se é culto, se é clamor, se é escola bíblica, se é ensaio, estar nesse lugar estar em um lugar abençoado, porque nós estamos aqui cheios da presença de Deus. E quando nós nos reunimos, a Bíblia diz, onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, Ele está no meio, né? Às vezes na casa da gente também é bom, deve ser até melhor, mas você está ali, aí aparece uma coisa, aparece outra. Aqui não, você desliga o celular, fecha o olho, se conecta com Deus. Eu fico atribulado, irmão, que eu tenho que ficar controlando a mídia às vezes e boto um louvor, e aí quando eu olho para um louvor, às vezes chega um WhatsApp, chega um Instagram, e eu tenho que me distrair com a coisa. Mas é bom quando eu vou pregar fora, que eu fico só ali sentadinho na minha, fecho o olho e adoro, porque aqui é um lugar, né, de você vir se concentrar, adorar a Deus, clamar ao Senhor, depositar no altar todas as suas necessidades, preocupações, e para isso que nós estamos aqui, para adorar a Deus. Nós vamos ouvir alguns irmãos se expressando da parte de Deus, em seguida nós vamos ouvir alguns louvores também, a palavra do nosso Deus. Quero ouvir aqui o irmão Neto trazendo uma mensagem, uma saudação. Após o irmão Neto, vamos ouvir o auxiliar José Roberto também trazendo uma mensagem, uma saudação. E a igreja fica em espírito de adoração, porque Deus vai continuar falando nesse lugar. Glória a Deus. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado, né? Abra as Bíblias aí em Lucas 19. Apenas o verso 8 e o verso 9. Lucas 19, verso 8 e verso 9. Diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura aqui de um salmo. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Aleluia, Deus. Salmo de número 103. Diz assim a palavra de Deus: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Só até aí, meus irmãos. Com
esse texto que foi lido, eu gostaria de contar aqui um testemunho para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quarta-feira, quando nós estávamos em casa nos preparando para vir ao culto, a minha filha Alícia começou a sentir uma febre repentina. E a febre da Alícia é só nas mãos e na testa, aleluia. Mas normalmente ela sente febre e não se aquieta. A criança é cheia de energia. Mesmo quando ela está com sintomas de alguma inflamação, alguma enfermidade que causa febre, ela fica brincando, correndo, pulando. Mas os pais percebem quando algo não está bem. Mas quarta-feira foi diferente. Ela sentiu uma febre que derrubou ela, viu? E nós ficamos de certa forma preocupados, mas vamos ao culto, vamos observar. E aqui no culto ela dormiu o culto todinho nos braços da mãe dela. E depois do culto, depois que o pastor já havia orado, feito aquela oração poderosa da parte de Deus, eu pedi: pastor, ore pela Alice, ela não está bem, ela está enferma, ela está com febre. Ela já saiu de casa assim, a menina não abria nem os olhos. E amém, irmão Roberto, vamos orar. E ele orou. E eu percebi que enquanto ele orava, ela ficava meio que encolhida. Mas tudo bem, fomos para casa. Irmãos, só deu tempo a gente chegar em casa. Assim que ela chegou em casa, ela começou a vomitar. Ela vomitou bastante, e um vômito estranho, uma coisa vermelha assim, meio pastosa. E ela não comeu nada nessa tonalidade, nada com corante, nada parecido com aquilo. E depois que ela fez isso, questão de 5 minutos depois, ela estava no normal dela, correndo, pulando para tudo que é lado. Parecia que nem tinha sentido nada. E quando eu peguei o celular para mandar mensagem para o pastor Chagas, ele já tinha mandado uma para mim: irmão Roberto, como é que está a irmã Alice? Está normal, pastor, para a honra e a glória do Senhor Jesus, aleluia. É por isso, aleluia, que enquanto eu tiver fôlego de vida, aleluia, eu não tenho como abandonar, aleluia, a minha caminhada com o Senhor, aleluia. Porque se eu não conhecesse essa palavra, aleluia, se a verdade de Jesus não habitasse na minha vida, aleluia, saindo daqui eu tinha ido ao hospital, aplicar uma injeção, empurrar mais remédio na minha filha, aleluia. Mas eu sabia, aleluia, que a palavra de Deus, ela é fiel. E a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muitos efeitos, aleluia. Enquanto eu, aleluia, viver sobre esta terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E a palavra de Deus vai ser sempre a prioridade na nossa vida, aleluia. Porque o que esta palavra não puder resolver, aleluia, nada mais sobre esta terra pode, aleluia. A palavra de Deus é o que há de mais potente, de mais poderoso, de mais impactante que há sobre esta terra. E o que a palavra de Deus não resolver, não é que ela não possa, aleluia, é que o Senhor achou que ainda não é tempo de ser resolvido. E assim, aleluia, eu louvo ao Senhor através desse salmo. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, aleluia. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, aleluia. E aqui eu sou grato a Deus por esta riquíssima oportunidade. Glória a Deus. Jesus ainda faz milagre, irmão. Jesus ainda cura, Jesus ainda é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Quem mudou foi nós, nós que muitas vezes, como diz Tiago lá no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedem mal, não sabem pedir, pedem para gastar nos próprios deleites.
Mas quando um pai e uma mãe se prostra diante do Senhor, e nós estávamos em um ato profético, na campanha da família, e clama e suplica ao Senhor pela vida do seu filho, Deus, Ele é poderoso para intervir, seja numa cura, seja numa libertação, seja no que for. Deus conhece, principalmente quando a família, irmãos, está no altar, alinhada com Deus. A Bíblia fala, uma das histórias que é menos pregada do ministério de Jesus, mas é uma das que mais me impacta de uma maneira espiritual. Que Jesus sobe o monte, ele pega Pedro, Tiago e João, ele vai para o monte ali orar, acontece um encontro sobrenatural. Elias e Moisés, transfigurados, descem no monte, eles têm ali um momento impactante no contexto espiritual, a lei, os profetas e a graça, e Pedro, Tiago e João, e ainda Pedro dizendo: Senhor, vamos descer daqui não, o negócio aqui está bom demais, deixa quem está lá embaixo ficar lá. Só que enquanto, Olivando, eles estão lá em cima do monte, nesse encontro sobrenatural, a Bíblia diz que lá embaixo, os 9 discípulos que ficaram, os 9 apóstolos, eles estão lutando com um demônio, de um jovem, que a Bíblia chama de lunático, e eles, irmão Dinei, não conseguem expulsar o demônio que está naquele jovem. E o pai daquele jovem, que levou ele até os discípulos, está desesperado. E a situação dele fica ainda mais desesperada, porque os discípulos de Jesus não conseguem expulsar o demônio, e ao invés de se preocupar com a situação do pai e do jovem que está endemoniado, eles vão brigar com os fariseus e com os escribas. Aí está lá o pai desesperado com o filho endemoniado, e eles não conseguem expulsar o demônio. Eles ao invés de pedirem direção a Deus, orar para expulsar o demônio, eles vão brigar com os fariseus e com os escribas. E tem acontecido isso nos dias de hoje. Ao invés de nós priorizarmos as pessoas que estão necessitadas dentro da casa de Deus, ou familiares de pessoas que nós conhecemos, muitos de nós estão perdendo tempo brigando por besteira, às vezes brigando nas redes sociais, como tem grandes pastores aí, grandes mestres, grandes teólogos, brigando por quem sabe mais, quem conhece mais, enquanto está cheio de endemoniado aí para ser liberto, cheio de pessoas para serem curadas. Aí quando Jesus desce, irmão Serginho, do monte, aquele pai corre para Jesus desesperado e diz: Senhor, eu pedi aos teus discípulos que orassem pelo meu filho, mas eles não puderam fazer nada, e a situação dele está precária. O Espírito vem e lança ele no fogo, lança ele na água, ele espuma, e os teus discípulos não puderam fazer nada. Quantas igrejas que as pessoas entram deprimidas, oprimidas, carregadas, entram e saem das igrejas da mesma maneira, porque muitas das vezes tem faltado não em Deus, mas nos seus discípulos, o entendimento e a autoridade. Aí a Bíblia diz, irmão Belândia, que Jesus olhou para eles, irmão Zé Roberto, e disse assim: ô raça incrédula, até quando eu vou estar com vocês, hein? Até quando eu vou permanecer do lado de vocês? Aí ele diz: esta castra de demônio não se sai, se não for por jejum e oração. Então, meus irmãos, aquele pai estava desesperado, e quando ele conversa ali, irmão Dinei, com Jesus, Jesus olha para ele e diz: tu crê? Mas como crê, gente? Como suporta? Passou ali um bom tempo vendo que os discípulos não puderam fazer nada, e ele estava incrédulo. Jesus olhou para ele e disse: tu crê? Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E aquele homem, aquele jovem, aquele lunático foi liberto para a glória de Deus. E Deus queira, meus irmãos, que mais milagres continuem acontecendo na congregação do justo, para que haja testemunho, para que haja manifestação do poder de Deus,
Paulo disse assim: essa palavra não chegou até vós simplesmente em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas o evangelho de Deus é poder. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. E deixa eu lhe perguntar: há quanto tempo, irmãos, que nós não colocamos mais a mão no enfermo e o enfermo é curado? Há quanto tempo não colocamos mais a mão no endemoniado e o endemoniado é liberto? Jesus não mudou. Se Deus está falando isso aqui essa noite, é porque Ele quer nos usar, quer nos trazer para o centro da sua vontade, em perfeita adoração. Quando eu cheguei de Santa Catarina no meio do ano passado, eu me lembro que eu orei pela irmã Gracinha. Ela estava quase cega do olho. No outro dia a mulher chegou dizendo: irmão Serginho, eu fui curada. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou que ela ia receber o milagre dela. E eu tenho plena certeza que enquanto o irmão Zé Roberto viu o pastor orar pela sua filha, ele acreditou que Deus tinha poder para naquele momento curar a Alícia. Hoje nós estávamos orando aqui, e eu sou um tipo de pessoa, irmão, quando eu entro numa campanha de oração, eu tento me doar ao máximo pela campanha. Então coloquei no meu coração que durante essa campanha da família eu ia vir todos os dias para o clamor. Eu estou vindo todos os dias para o clamor, orar pela campanha, orar pelas famílias. Nós oramos pelo irmão Douglas, que perdeu sua mãe. Hoje nós oramos por todas as famílias, pela irmã Natália, pelo irmão Benjamin. Oramos pela irmã Vânia que está completa. Nós oramos por todo mundo, irmão. Intercedemos, oramos. E por incrível que pareça, quando eu sou o último a orar, eu não faço a oração que os meus irmãos fizeram. É uma inteligência espiritual. O irmão Misael já orou por mim, pela minha casa, pela minha família, apresentou todo mundo. A irmã Elisama veio e orou também por todo mundo. Quando eu encerro, eu já faço aquela oração mais curta e passo a minha oportunidade. Mas hoje não, fui o último. E como a minha mãe orou, a irmã Natália orou, eu orei por todos, apresentei todos. E o meu filho Isaac, vocês sabem que ele é mais comportado, é mais calmo. Mas o menino vai crescendo, vai ficando agitado, irmão. O Isaac é meio, parece que ele tem um pouquinho de TDAH, que ele é meio lesado, ele é, não sei. E ele fica com as modas de chutar balão, chutar bola, e se taca na parede, se taca na porta, e eu fico, meu Deus, tem misericórdia. E quando eu cheguei em casa, irmão, Isaac estava com um nó desse tamanho no olho, que tinha tacado a cara na parede, brincando lá de balão. É um culuminho, a cabeça do Isaac é igual a do Adriel, é um bebezão bobão, uma criançona, igual esse menino. E a mãe dele é muito desesperada, ela deixa a situação, é nada, é um inchaço, mas ela não tem a maturidade espiritual que eu tenho. A Sara chega de Sobral, ô família, não leva no hospital. Eu digo, rapaz, isso aí cura com gelo, mulher. Cadê a fé de vocês? O menino bateu a cabeça na parede. Quantas vezes eu bati a cabeça na parede? Eu peguei uma que pegou, foi 7 pontos, tem a marca até hoje. Mas meio dia antes disso acontecer, ou na hora que isso aconteceu, nós estávamos aqui orando pela nossa família. Quem sabe aquilo ali podia ter pegado no olho e a criança perder até o olho. Mas nós estávamos aqui orando. Nós não estávamos brincando, nós estávamos aqui intercedendo, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus graça. E eu creio verdadeiramente, porque assim eu creio como foi pregado aqui hoje. Se a palavra de Deus não fizer, quem irá fazer? Se não for Deus pela nossa casa, quem será por ela? Mas Paulo diz em Romanos 8:31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus estiver do nosso lado, se Deus for por nós, quem será contra nós? Quem? Por isso todo dia, irmão, faça o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Porque existe coisas, situações que você nem vê, mas Deus está te livrando. Porque pela fúria do teu adversário, quando você saísse daqui, ele te tragava. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal.
Porque alguém levantou a mão. Se você crê, levante também. Porque assim diz o Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua levantada em juízo contra você, o Senhor as condenará. Glória a Deus. É Deus quem está no controle da sua vida. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O profeta Isaías diz no seu capítulo 64 e no verso de número 4, que nunca se viu, nem se atentou a um Deus como esse, que trabalha em favor daqueles que o temem e nele espera. Se você está esperando em Deus, se você está esperando na pessoa de Jesus, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida e na sua casa. E tratando aqui de oração, irmão, de livramento de campanha, propósito da oração do meu dia, faça esse propósito da campanha da quarta-feira. Venha toda quarta, não perca, acredite, deposite no altar do Senhor, que a tua vitória vai chegar. Irmão, contra a oração não tem demônio que fique de pé. O segredo da igreja primitiva era a oração. Quiseram acabar com a comunhão da igreja, irmão Neto, com a discussão. Aí, irmão Zé Roberto, os apóstolos foram inteligentes, irmão Benedito. Os apóstolos pegaram e disseram assim: rapaz, nós, os cabeça, nós não podemos nos apartar nem da oração e da palavra, mas nós vamos escolher 7 homens que tenham uma boa reputação, sejam cheios do Espírito Santo e tenham sabedoria, para que eles sirvam a mesa. Mas nós, os homens de Deus, os cabeça da igreja, nós nos dedicaremos dia e noite à oração e à palavra. Por isso que Paulo diz: aquele que prega, ou aquele que vive no altar, você que tem, reparta tudo o que tem com ele, porque o obreiro é digno do seu salário. Às vezes vem um pregador de fora aqui, a gente não conhece a luta dele, mas às vezes aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, vocês lembram do pastor Bosco que pregou sábado, o testemunho dele? Conheço aquele homem, irmã Benedita. É homem que faz campanha de oração 3 horas da manhã constantemente está no monte e luta com muitas situações que em Camusim é diferente daqui. O negócio lá é mais apertado, mas está lá na oração, no jejum, na palavra. E se nós nos dedicarmos, irmão, a buscarmos a Deus, Deus vai nos usar. Agora, você acha que tem lógica? Você passa o dia todinho, não lembrou de Deus nem um momento. Você acha que tem lógica? Deus pode te usar? Pode, porque Ele pode usar até a jumenta, como usou para falar com o profeta. Mas aquele que busca, a Bíblia diz que ele vai encontrar. Aquele que pede, a Bíblia diz que ele vai receber. E aquele que bate na porta, a Bíblia diz que a porta vai se abrir. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Olha o que o Senhor disse para o rei Asa: se vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês, mas se vocês me abandonar, também vou abandonar vocês. É uma recíproca. Estou com Deus, Deus está comigo. Irmãos, Deus não vai mendigar a atenção de ninguém. Quem quer que bata na porta. Faça como aquela mulher cananeia, que tanto precisava da cura da sua filha. Jesus olhou para ela e disse assim: ô mulher, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela continuou pedindo. Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros, não. E ela olhou para o Senhor e disse: é, Senhor, mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus não aguentou aquela fé. Olivandro disse: ô mulher, seja feito contigo conforme a tua fé. Jesus não podia curar ela não era do território de Israel. Então Jesus olhou para ela e disse: mulher, seja conforme a tua
fé. Ou você acha que o que curou Naamã foi as águas do Jordão? Ele era sírio. A água do Jordão era mais barrenta do que os rios de Arbana e Farbã. Mas quando ele tem fé e quebra o orgulho de descer, e não foi curado no primeiro, teve que mergulhar 7 vezes. Glória a Deus. Eu creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo a última hora. Eu creio que Jesus está voltando, mas Deus está despertando nós para orar. Deus está despertando a igreja para buscar mais a sua presença. Deus está, irmãos. Por mais que você não consiga ver, mas tem pessoas que estão sendo impactadas pelo poder de Deus. Tem pessoas que estão orando mais, consagrando mais, buscando mais. Por mais que nós não consigamos ver com os nossos olhos naturais, mas tem muita gente ainda que teme a Deus e busca a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a irmã Vânia louvando o Senhor. Na canção do ensino eu peço o diácono Frank para tirar os dízimos e as ofertas para a casa do nosso Deus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te apresentar os dizimistas ofertantes da tua casa, que nessa noite irão ofertar, dizimar com alegria no seu coração, pois diz a tua palavra que o Senhor ama aqueles que contribuem, meu Deus, com alegria na tua casa e na tua obra. O Senhor é o dono do ouro, dono da prata, por isso nós te pedimos, abre as portas, meu Deus, abençoa os que têm, os que não têm essa noite também sejam abençoados, não fiquem em nada diminuído nem constrangido, meu Deus, mas o Senhor é poderoso para fazer, para dar, para entregar e para multiplicar na vida de cada um. Assim nós oramos pelo dizimista ofertante da tua casa, em nome de Jesus, amém. Só as mãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro onde vem socorro, que é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei os testemunhos e contarei ao mundo
terei os testemunhos e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Aleluia, Deus. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei os testemunhos e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Obrigada, Senhor, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Continue olhando para o alto, irmãos, ao autor e consumador da nossa fé. Se fôssemos para casa agora, irmão, já teríamos ouvido bastante coisa, né? A parte de Deus. Eu quero apenas trazer só mais uma breve mensagem. Queria dar até uma oportunidade para o diácono Edneudo, mas o bichinho está gripadinho ali também. Eu senti que ele foi para a frieza, mas eu acho que é melhor do que estar na quintura aqui, porque no dia que eu estava gripado, irmão, aqui dentro, rapaz, foi um negócio sério. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, uma carta muito forte, muito impactante. Quero deixar um breve ensinamento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Amanhã, irmãos, é o culto de senhoras. Eu gostaria de convidar os varões para estar aqui no culto amanhã. As senhoras têm sido muito presentes no nosso trabalho. Eu gostaria de convidar os varões que puderem, né? Porque alguns ficam com as bênçãos, né? E eu entendo, né? Para que as senhoras venham adorar ao Senhor. Mas se derem para vir, vamos ir amanhã para o culto de senhoras. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 1 está escrito assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois,
uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Os que estão em pé podem sentar. Essa carta, irmãos, que Paulo destinou à igreja de Tessalônica, é uma carta bastante escatológica, tanto a primeira quanto a segunda. Os irmãos que não sabem o que é escatologia, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Escatologia é a doutrina bíblica que vai estudar o acontecimento ou os últimos acontecimentos escatológicos na humanidade, né? Aquilo que está mais precisamente no livro de Ezequiel, de Daniel, Mateus 24, nessas duas cartas aqui de 1º e 2º Tessalonicenses e na revelação do Apocalipse. Então essa carta é escatológica, ela fala até do anticristo, né? A segunda carta. Esse versículo aqui de número 3 é um período tribulacional, é um período da tribulação, quando diz que quando vocês virem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Todavia não é essa temática que eu quero falar aqui com vocês de escatologia. Quero falar um pouco aqui sobre essa expressão não durmamos. Paulo vai repetir aqui umas 2 vezes a expressão que está no versículo 6. Os irmãos que estiver com a Bíblia aberta podem acompanhar, está escrito assim: assim pois, não durmamos como os demais. Diga comigo, não durmamos. Diga para o seu irmão, não dorme, hein, irmão? Sono aqui, irmãos, não é sono de dormir à noite, né? O sono natural, que todos nós precisamos do sono, porque até o sono, ou um bom sono, faz bem até para a saúde. Tem pessoa que dorme mal. Eu sou uma pessoa que durmo mal demais, durmo tarde demais e acordo cedo. É por isso que eu tomo a melatonina, que é para mim pegar no sono mais rápido, que é um remédio natural. Mas quando ele fala aqui de não dormir, ele está falando do sono espiritual. Vocês lembram do texto que nós lemos na leitura oficial, Efésios capítulo de número 5? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Alguns irmãos da igreja de Éfeso estavam dormindo no sono espiritual, né? Por estarem dormindo no sono espiritual, olha o que Paulo vai dizer para eles. Se você quiser anotar, você pode ver aí em Efésios capítulo 5, versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer para aqueles irmãos que estavam dormindo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, aquela igreja ali de Éfeso, alguns que estavam naquele contexto da congregação estavam dormindo, né? O sono espiritual. Irmão Serginho, me diga umas características de uma pessoa que está dormindo espiritualmente. Eu nem escrevi, né? O Espírito está dando aqui na hora a mensagem, mas algumas características de uma pessoa que está dormindo espiritualmente, você vai observar quando ela não tem mais força e nem desejo para orar. Quando você vê alguém, ou você chegar no estágio de não sentir mais desejo e nem força para orar, é porque você está adentrando no sono espiritual. E o sono espiritual é algo muito perigoso, né? Porque o Senhor aqui vai comparar a vinda dele como um ladrão de noite. E o que é que a gente faz à noite? Dorme, não é verdade? Ele diz que os que se embriagam de noite. Quem se embriaga de noite por quê? Porque quando o caboclo começa a embriagar, irmão, ele não quer tomar só 1 ou 2 não, ele quer logo tomar a noite toda. Os que vivem dissolutamente e fazem as suas dissoluções à noite. Mas ele vai dizer que nós devemos não dormir esse sono espiritual, pois a vinda do Senhor é como o dia do Senhor, verso 2, vem como um ladrão de noite.
Aí Jesus disse lá em Mateus 24, vocês vão lembrar que Jesus disse que se nós soubéssemos a hora que o ladrão vem, todo mundo ia ficar esperando. Até nós conversávamos, né, irmã Benedita, que essa palavra ladrão, irmãos Roberto, é tão assim, a pessoa pegar o nome de ladrão é uma coisa tão feia, né? Coisa tão absurda. Haja visto o nosso presidente da República, a maioria das pessoas conhece ele e já tem que fazer um corte aí, porque o negócio é meio pesado. Olha o que as pessoas dizem do Zaqueu, rapaz, vai na casa, quando diz na casa do publicano e pecador, nas entrelinhas da Bíblia, quem está olhando ali para Jesus está dizendo na casa do ladrão, na casa do que rouba do próprio povo, e se assenta com ele na mesa. Essa fama é muito terrível, né? Então, irmão, se eu soubesse a hora que o ladrão vem, as coisas, irmãos Alberto, Deus sabe fazer as coisas muito bem feitas, irmã Benedita. Roubaram a casa do meu sogro lá no interior, roubaram o motosserra dele, roubaram até o peixe que tinha lá na geladeira, roubaram. Ô ladrão filho de uma mãe, mas até o peixe que tinha dentro da geladeira, levaram foi tudo. Graças a Deus que nós não descobrimos, irmão. Não que nós fôssemos fazer alguma coisa, mas aquele sentimento da ira do ser humano, de querer fazer justiça com a própria mão, é algo que está na nossa natureza pecaminosa. E se nós soubéssemos, se eu, o pai dela, quem mora ao redor lá, soubesse a hora que eles iam, irmão, não tinha prestado não, porque nós íamos esperar o ladrão. Aí Jesus está dizendo, ó, eu vou vir como um ladrão. As pessoas não vão estar esperando. É nesse tempo que Jesus vai voltar. E eu lhe pergunto, irmão, você acha que está longe? Não está. Até dentro das igrejas as pessoas não falam mais sobre isso. Até dentro dos templos não se fala mais sobre a volta de Cristo, né? Mas se você dormir, você vai ser pego de surpresa. Quando ele está dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão, ele está dizendo vai ser algo surpreendente. Ninguém vai estar esperando. É como lá aconteceu com as 10 virgens. Todas dormiram, só que o sentido do dormir ali é parabólico. É uma parábola, é uma figura de linguagem. O dormir ali fala de estar preparado, porque todas dormiram, mas 5 estavam preparadas. Então, quando você vê alguém, ou você mesmo, chegar a não sentir mais desejo de orar, e nem força, tenha cuidado, porque isso fala da sonolez, do sono espiritual, e Jesus está dizendo, desperta. Romanos capítulo de número 13, e versículo de número 11, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, ó, e digo isto a vós, outros, que conhecem o tempo. Que tempo é esse? É o tempo escatológico. O tempo escatológico, irmão Neto, é medido pelo que acontece na contemporaneidade das coisas. O tempo escatológico é compreendido pelos acontecimentos. Por que nós cremos que nós estamos no fim? Porque tudo que está escrito sobre o fim está acontecendo. Então nós que conhecemos o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Está escrito, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Quem tem 10 anos de crente aqui? 10 anos de crente. 10 anos de crente. Vários aqui têm 10 anos de crente, né? Semi tem quase 10, Semi? Falta só um ano, eu vou fazer 10 anos de crente. Ou seja, há 10 anos atrás, irmã Benedita, a salvação não estava tão próxima quanto agora. É o que Paulo está dizendo. Cada dia que passa, a volta do Senhor se aproxima. Pedro vai dizer na segunda epístola, no capítulo 3, verso 8, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como? Pedro estava dizendo, vocês não podem compreender o dia ou o tempo de Deus, mas estejam preparados, porque o Senhor virá como um ladrão. Então nós não podemos nos dar o luxo, irmão, de dormir.
O que é dormir espiritualmente, quando ele diz não durmamos, é não vir aos cultos. Porque aqui na igreja é onde nós nos alimentamos da palavra. Aqui na igreja é onde nós somos ensinados, doutrinados e fortalecidos pela comunhão mútua. Aqui o ligado liga o desligado, irmão. Aqui o que está pegando fogo incendeia o que não está pegando fogo. É por isso que é bom aquele escudo que a gente pega na mão, balança para o lado, joga para outro, porque essas coisas dão certo, irmão. Tem gente que não acredita, mas nós somos espirituais. E quando você senta do lugar de alguém ou perto de alguém que é cheio do Espírito Santo, é diferente. Pegaram alguém que estava morto, jogado na cova de Eliseu. O morto bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Irmão, fica perto de um cru, você vai ficar cru. Mas anda com um sábio e tu ficarás mais sábio. Anda com a fofoqueira, tu aguenta um dia, tu aguenta 2, quando for ver, tu tá com a língua ré de croatá. Tem até um ditado do mundo, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Na sua inteireza não é uma verdade absoluta. Mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Esse versículo foi um dos versículos que mais marcou minha convenção, que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sei, irmão Dinei, porque eu ando em muita roda de escarnecedor. Deus me deu a graça de transitar por todas as tribos. A gente vai se esquivando. Mas na mesa do escarnecedor, irmão, para você permanecer íntegro é muito difícil. A sua natureza humana aflora. Passa alguém e diz: tu viu? Tu quer dizer vi? Aí tu vi não, mas vai atentar, vai perturbar. Vi também. Isso é humano, irmão. Por isso que a Bíblia diz: vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios, atento, alerta. Na união do culto, na unidade da igreja. Paulo vai dizer em Efésios, o mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo 5, ele vai dizer assim no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Foi lido o salmo essa noite. Entoando louvores, foi louvado essa noite. Com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Irmão, se você não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão, você já morreu há muito tempo. E se você se alegra com a desgraça alheia, você é o pior ser humano que tem na terra. Por isso que a gente ama testemunho, irmão Belândia, porque é bom ver as pessoas vencendo. A Bíblia diz que o homem que tem os seus caminhos agradáveis a Deus, Deus fará com que esse homem tenha paz até com seus inimigos. Então aqui nós nos ajuntamos, nos conectamos, e aquele que chega dormindo sai acordado. E se porventura alguém aqui entrou essa noite dormindo no sono espiritual, Deus é poderoso para te despertar. Te despertar para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais. Essa semana, quarta-feira, eu disse: eu vou jejuar, porque eu estou à frente da campanha, eu tenho que jejuar. E eu jejuei, aleluia. Isso aqui é para a glória de Deus, irmão, não é para aparecer, porque eu sinto vergonha desse jejum que eu fiz, mas é o que eu aguentei, irmã Glaucimar. Eu jejuei de 6h40 até 1 da tarde. Eu disse: amor, eu estou para morrer de fome, eu estou com muita fome, eu quero comer aquele prato de pedreiro agora. Mas eu disse para Deus que eu só comeria depois que acabasse o culto. Mas eu vou entregar esse jejum agora, porque eu não aguento mais. Mas depois que eu comer, eu abro outro jejum de novo, porque eu já fui acostumado a jejuar 24 horas, 18 horas, 20 horas. Eu orava assim, eu jejuava assim direto, irmão. Mas nós devemos sempre buscar se enchermos do Espírito.
E eu estou falando dessa campanha porque ela tem me impactado, irmão. Eu jejuei 6 horinhas em Israel, eu fiquei morrendo de... Porque para quem era com 24 horas, 18, 20 horas, jejuar, o que é jejuar 6 horas? Mas bateu uma fome tão grande, irmão. Eu disse, Jesus, não estou aguentando não. Moisés passava 40 dias. Jesus jejuou 40 dias com 40 noites. Se você buscar, irmão, você não vai dormir. Então, o que é dormir? Dormir é não sentir desejo pelas coisas espirituais. Tudo te agrada, menos as coisas do espírito. E tem gente, pode ter certeza, irmão, tem pessoas que elas vêm à igreja, elas vêm ao templo, mas elas não têm desejo pelas coisas espirituais. O dia a dia comum delas tem tudo, mas menos as coisas do espírito. E o nosso tempo, olha o que Paulo diz lá em Efésios, no mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo de número 5, o versículo de número, Efésios capítulo de número 5, o versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a maioria da desculpa, ou a maior desculpa que é dada é essa: não tenho tempo, me faltou tempo, hoje não deu. E o sono, irmão, espiritual, para te pegar, ele não precisa de uma brecha grande, ele só precisa de uma brechinha. E a Bíblia diz que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Quem é boleira aqui? Minha princesa. Ela sabe, irmão, que se botar um pouquinho de fermento, a massa do bolo vai o quê? Inchar, crescer. Assim é a sonolência espiritual. Você diz, Jesus, eu não vou orar hoje. Quando é amanhã você não consegue orar de novo. Então não durmamos, porque se nós dormirmos, o dia do Senhor nos pegará de surpresa. E quantos, meus amados irmãos, é triste falar isso, mas é uma realidade. Quantos no dia do arrebatamento da igreja ficarão e serão pegos de surpresa? E Deus é tão poderoso, Deus é tão bom, que todos os dias Deus mostra algo, Deus alerta. Está escrito em Amós que Deus não fará nada sem antes revelar os seus profetas. Deus está sempre falando com a igreja. E Deus tem falado nessa última hora muito sobre isso, gente, sobre despertamento espiritual. Não é normal ser crente e não ter uma transformação na sua vida. Arrependimento é metanoia. Metanoia tem 2 significados no grego: mudança de mente e metamorfose, transformação de caráter, personalidade. Não é possível você ter aceitado Jesus e ser a mesma pessoa que você era antes de ter aceitado, porque o verdadeiro arrependimento tem os seus frutos. É por isso que João Batista olhava para os escribas, para os fariseus e dizia: cara, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, porque senão não adianta descer as águas. Martinho Lutero vai dizer: mal sabia eu que o desgraçado do velho homem sabia nadar. Pensava que quando eu mergulhasse nas águas ele ia ser enterrado, mas o infeliz sabe nadar. Irmão. Ele diz no versículo de número 4, para alegrar o nosso coração, do capítulo 5: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então quer dizer que o dia do Senhor é como ladrão para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão desapercebidos. Mas para quem está esperando o noivo, está como as 10 virgens. Ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Elas, se levantaram. E quando elas se levantam, nas suas lamparinas tem azeite de reserva. O que é isso, irmão Glacimar? É preparação. Elas estavam preparadas. Nós não estamos em trevas para que esse dia vos pegue de surpresa.
porque vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Se você está acordado, está percebido, se a trombeta tocar daqui 1 segundo, você vai para a glória. João, ele estava tão acordado, e eu acredito, irmãos Alberto, depois de ver tudo que viu do Apocalipse, não tinha como estar dormindo, né? Com a revelação daquela, irmão, o caboclo era crente, deve ter ficado 1000 vezes mais crente. Como é que ele encerra o livro do Apocalipse? Apocalipse 22, vamos ler. Apocalipse, capítulo de número 22. Quem está acordado, ousa dizer isso aqui. Apocalipse 22 e o verso de número 20. A Bíblia diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Depois que João viu tudo, não restou para ele outra palavra a não ser dizer: volta, Senhor, pode voltar. Eu sei, era como João estivesse dizendo assim: eu sei que tem muita coisa para acontecer, as 7 taças, as 7 selos, as 7 trombetas, mas o anseio do meu coração é esse: volta, Senhor. Ainda existe, eu quero acreditar, irmãos, que ainda existe uma igreja que ainda está esperando a volta do amado. Eu vou perguntar, responda como você quiser: quantos aqui ainda esperam e ousam dizer Maranata? Camaciere Guiadaia Sera Mandarabagacia. Não existe promessa maior do que essa, a promessa da volta de Jesus. É a maior de todas as promessas. Existem muitas promessas na Bíblia. Há quem diga que há mais de 7.000. Uma ou duas são especiais. A primeira foi a descida do Espírito, e a segunda é a volta de Jesus. O Espírito já desceu e o Senhor vai voltar. Hebreus capítulo de número 10, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Por isso, irmão, espere, não durma o sono espiritual, não deixe as lutas, os problemas dessa vida fazer você dormir, fazer você perder o desejo de buscar a presença de Deus. Porque no final de tudo, olha o que Salomão diz: no final de tudo, eu aprendi, depois de toda a sabedoria, depois de toda a riqueza, depois de toda a fama, o cabo era tão famoso que ele teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 ele casou. Caba doido. Era tão sábio que os outros reis das outras nações vinham se aconselhar com ele e dava tributo de graça para ele, porque temiam a sabedoria dele. Mas no final da vida, Serginho, ele disse assim: tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Nada debaixo do sol é novo. Qual é o caminho do vento? O vento vai e parece que volta para o mesmo lugar. Nós não sabemos como se formam os ossos no vento da que está grávida. Hoje tem ultrassom para saber, mas naquele tempo não tinha. Ele diz: aprendi que a carreira nem sempre é a corrida, nem é de quem corre mais. Que é isso? É vaidade. Jovem, fui jovem, alegra-te na tua mocidade. Mas no final tudo é vaidade. Lembra do teu Criador, mas no final tudo é vaidade. Aí quando nós iremos pensar que tudo é vaidade, ele vai dizer assim: de tudo isso aprendi uma coisa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Não adiantou riqueza, não adiantou fama, não adiantou glória, se não temesse a Deus. Disse Jesus para o jovem rico: o que é que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então não durma.
cansado. Irmão, tem dia, irmão Dinei, que não dá para orar de joelho não, meu filho. Tem dia que a gente não aguenta orar de joelho não, irmão Zé Roberto. Tem dia que eu oro deitado mesmo. Eu digo, Jesus, não dá para orar de joelho, hoje estou fraco, estou cansado. Só que cansaço não é sono. Desperta tu que dorme, te levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a palavra essa noite é essa, irmão. Não durmamos. Guarde essa palavra no seu coração, porque os tessalonicenses, eles estavam ansiosos demais com a vinda do Senhor. Aí, olha o que Paulo diz para eles: olha, quanto os tempos e as coisas que vão acontecer, não há necessidade que eu fale com vocês agora sobre isso. Não há necessidade. Vocês já sabem os acontecimentos, vocês já sabem os sinais. Mas uma coisa é certa: não durmam, estejam preparados. Até o Adriel deu glória. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar a irmã Vânia para nós orarmos por ela, cantar parabéns. Glória a Deus. Deu para guardar a palavra aí, irmão? Amém. Bem didático, bem didático. Eu gosto de pregar, é ligeiro, irmão, naquela loucura, mas é doutrina, né? Tem que ir mais. Vem, irmã Vânia, irmão Alcemir, segura o Adriel aí, se vocês conseguirem. Vai chorar por ele também. Vem, Adriel, aqui. Estenda a sua mão com fé para cá, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes. A Bíblia diz: se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Fomos ali chorar com o irmão Douglas e hoje, agora à noite, estamos nos alegrando com a irmã Vânia. A vida é assim, irmão. Um vai, outro fica. Um nasce, outro morre. Um ganha, outro perde. Eclesiastes capítulo 3. Existe tempo para tudo. Mas uma coisa é certa: esteja preparado. O dia do Senhor vem. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento por esse culto na tua presença, pela tua santa palavra, e de maneira especial, meu Deus, nós estamos aqui erguendo a nossa voz em oração, orando, meu Deus, pela tua filha, a tua serva, regente das senhoras da tua casa, irmã Vânia, meu Deus, seu esposo, irmão Samir, regente do departamento de varões, seu filho, meu Pai, o Adriel. Nós, a tua igreja, estamos orando, te pedindo que o Senhor continue abençoando essa família, abençoando esta casa, meu Deus. A irmã Vânia hoje está completando mais um ano de vida. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênção nos lugares espirituais e celestiais, assim, meu Deus, a renovando a cada dia, meu Deus, dando a ela vigor e força para lutar, para ser uma mulher sábia, que edifique a sua casa, meu Deus, que seja um exemplo para as mais jovens. Assim, Paizinho querido, ser uma bem-aventurada na tua obra, uma militante da fé, exaltando e glorificando o teu santo nome, meu Deus. Continua abençoando, multiplicando as suas forças, os seus anos de vida. Abençoa a tua igreja, nos despede, Pai, para os nossos lares, não da tua presença, e estende a tua bênção sobre esta casa e esta família. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: estenda a sua mão com fé. O grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Os salvos digam: parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida, muitos anos. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. A irmã Vânia faz ano, uma salva. É crente?
é crente, é crente, é crente, é crente, que ora, e ora, que vai morar no céu. Aplauda Jesus pela vida da irmã Vânia. Vai em paz, Deus te abençoe. Se quiser dar um presente para a irmã, está liberado. Um pix. Se quiser dar um bolo, como também, né?